tenho uma palavra para vocês. Glória a Deus. É tão bom orar, irmãos. É tão bom a gente orar. Muito bom a gente falar com Deus. Exercer a autoridade de Deus. E eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida hoje. Quero que você abra a palavra no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 8. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 5. Nós estamos no culto? Nós estamos no culto? Sem fé é impossível? Fé é a? Do quê? De coisas que eu não? Mas a convicção de fatos? Ninguém lembra mais o versículo, hein? Obrigado, David. Vamos lá. Mateus capítulo 8, verso 5. Quem achou? Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, ou seja, morrendo de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e eles vão, e o outro vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei uma fé como essa. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. E ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. E naquela mesma hora, o servo foi curado. A gente lê umas coisas assim na palavra de Deus, que a gente pensa assim, né? Bem que poderia acontecer comigo, né? E na mesma hora, o servo foi curado. Na mesma hora, o servo foi curado. A gente olha assim, a gente fala: Senhor, poderia acontecer isso numa área da minha vida. Poderia acontecer isso no que eu estou querendo. Poderia acontecer isso no que eu estou esperando. Esse centurião, né? Era um oficial do Império Romano. Ele não era de Israel. Esse centurião era um homem que cuidava dos seus soldados, né? 100 homens estavam debaixo da autoridade dele. E ele chega até Jesus e ele fala: olha, eu tenho um dos meus que está muito mal em casa. Horrivelmente, está paralisado, está morrendo. Aquele homem, ele com certeza já, né? Jesus, ele andou muito, né? Jesus pregou muita palavra, Jesus realizou muitos milagres. Ele não ficou em um lugar só parado. Então a fama de Jesus, ela se estendia muito, 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 muito. Mas esse homem, esse centurião, esse homem, Tiago, que não era da descendência de Abraão, que não era do povo de Deus, que não era de Israel,
que não tinha promessa nenhuma sobre a vida dele. Ele chega ali e ele fala assim: olha, eu tenho uma situação, mas se o senhor só orar aqui, ó, não precisa perder muito tempo, não. Não precisa fazer aquela oração longa, Jesus. Não precisa de ato profético, não precisa de muita coisa, não. Se o senhor só orar, aí Jesus diz assim para ele: olha, eu irei curá-lo. Está no versículo 7. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Se a gente for lembrar dos milagres, vamos pegar um dos milagres assim bombásticos: a ressurreição de Lázaro. Lázaro estava morto de quantos dias, igreja? 4 dias. Diz a Bíblia que Lázaro, ele cheirava mal. Vamos pegar o milagre de Lázaro e vamos pegar a conversa do centurião com Jesus? Marta chega para Jesus e fala assim: ó, meu irmão Lázaro tá morrendo, tá morto. Tá nas últimas já. A Bíblia diz que Jesus demorou ainda para ir até lá. Mas quando ele chega, Marta, ela pega e ela diz assim: se o senhor não tivesse demorado, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus ressuscitou Lázaro, sim ou não? Sim. Jesus curou o homem, um dos rapazes aqui do centurião, sim ou não? Curou. Um ele ressuscitou, o outro ele curou. 2 milagres aconteceram. Mas o que eu quero trazer hoje para você ser ministrado na palavra de Deus? A forma, o relacionamento, a forma de pedir, a forma de falar com o mestre. Uma fala assim: olha, se o senhor estivesse aqui, sabe? É aquele relacionamento, Mateus, da obrigação. É aquela pessoa que chega para Jesus e fala assim: ó, Jesus, é o seguinte, hein? Eu tenho um concurso para fazer. Eu vou ficar 1 mês. Ó, tô avisando, tá? Eu vou ficar 1 mês sem fazer tal coisa. Mas libera o meu concurso. Aí o concurso não é liberado. Por que o concurso não é liberado? Por quê, gente? Porque é a fé da obrigação. Se o Senhor estivesse aqui: ô Marta, você crê que Ele há de ressuscitar? Você crê que Lázaro vai... Ah, Senhor, eu sei que Ele vai ressuscitar nos últimos dias, né? Como é promessa para todo mundo. Ô Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, Marta, ainda que estiver morto, viverá. Jesus tem que dar a fé, quando ela é danificada, vamos dizer assim, Jesus tem que ficar falando: ô Marta, deixa eu te explicar, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que estiver morto, viverá. Peraí, eu sou soberano. O centurião já não. Olha, eu irei curá-lo. Não, Jesus, o senhor não precisa, o senhor não está entendendo. O senhor é muito ocupado. Não, pastor, ora pelo telefone só, eu já vou ser curado daqui mesmo. Vocês estão entendendo, gente, a diferença? Quem está entendendo a diferença? De uma fé danificada e de uma fé verdadeira. Senhor, o senhor não precisa ir na minha casa. Se o senhor orar daqui, eu sei que quando eu chegar lá, o meu amigo já vai estar curado. Porque basta apenas uma palavra sua. E eu vou dizer uma coisa para vocês: tem muita gente servindo a Deus igual Marta. Tem muita gente servindo a Deus. Ó Deus, eu vou te dar um dia. Teve uma pessoa que me procurou. Teve uma pessoa, nem está mais aqui. A pessoa chegou para mim e falou assim: ô bispa, é o seguinte, olha, uma porta de emprego se abriu para mim, mas porque eu dei o dízimo lá na sua igreja. Eu falei: ah, você deu? Nem sabia. Só que o que aconteceu? Eu até vi o nome dele aqui no livro.
Ele deu um mês. O que aconteceu nos outros meses? Não deu mais. O que aconteceu esses dias? Ele foi demitido. Espírito de Marta. Senhor, olha, eu não vou assistir mais a pornografia não, tá bom? Eu vou ser bonzinho. Eu não vou mais falar mal dos outros, eu vou ser boazinha. Eu tenho tanta coisa em casa, né? Eu vou dividir, vou dar um para alguém, né? Tem tanta coisa em casa, eu vou doar um para o desapego, né? Nossa, eu tenho tanto. Mas a gente tem que tomar cuidado para não ser a fé de Marta. Que você está interessado que Jesus faça alguma coisa na sua vida. Que Jesus ele não precise chegar para você e falar assim, olha, tanto que está na terra como que está no céu, está debaixo do meu comando. E operando eu, ninguém pode pedir. Porque a minha mão não está encolhida para que não possa abençoar. Os meus ouvidos não estão surdos para que eu não possa ouvir. Eu me alegro com essa palavra do centurião, porque ele diz assim, basta apenas uma palavra tua. Basta apenas uma palavra tua. E Deus está, nesse momento, pedindo para que se levante esta geração, que diga isso para ele, Senhor, eu estou na prova, eu estou na luta, Senhor, eu estou no deserto, mas eu sei que uma palavra sua vai fazer toda a diferença na minha vida, porque eu não tenho a fé de Marta. O Senhor não precisa provar nada para mim, que o Senhor é Deus, o Senhor já me deu a vida. Quem aqui já quase morreu, assim, de saúde? Morreu e você sabe que você tem a marca de cura na tua vida. Eu estava conversando com a irmã Meire, tomou veneno, não foi, irmã Meire? Eu ainda falei para ela, ficou tudo certo, zerado aí? Quando eu recebi o áudio da mulher com depressão, irmã Dilene, eu falei assim, eu já sei o que vai levantar essa mulher. Eu vou falar para ela que eu já fiquei internada no hospital de louca. Aí eu falei, irmã, eu já fiquei internada no hospital de louca. E hoje eu estou aqui. Aí ela respondeu do outro lado, bispo, eu já estou bem. Não estou passando mais mal, não. Eu falei para ela, eu não morri. O mesmo Deus que está na minha vida, não é porque eu sou bispa, não. O mesmo Deus que está na minha vida é o Deus que está na sua vida. A mesma fé que eu tenho é a mesma fé que você também pode ter. A mesma fé daquele que prega muito, daquele que sabe muito, a tua pode ser maior do que a dele ainda. Porque o centurião não era de Israel, o centurião não era do meio, não era da linhagem. E ele fala, Senhor, eu creio que o Senhor dizendo, o Senhor orando aqui, já vai ter cura. Eu sei que vai acontecer muita coisa com uma palavra sua. Irmãos, isso é você saber quem é Jesus. Hoje a gente está pregando sobre esse homem aqui da palavra de Deus. Ele fala para Jesus, olha, eu estou acostumado com ordens. Eu chego para os meus soldados e eu falo para eles, se apresente às 6 da manhã. Você quer ir para o exército? Tem certeza? É difícil, né? Amor da minha vida. Se apresente tal hora da manhã. Vai o chão. Tem uma sujeira, não tem nada, mas tem uma sujeira ali. Aquele homem estava acostumado com isso, dar ordem para os seus e falar, faz isso, faz aquilo. E ele fala, Jesus, o Senhor vai na minha casa. O Senhor vai na minha casa. Irmãos, Jesus quer operar grandes milagres na vida do seu povo. Quando você for dormir, José não teve sonhos espirituais? Não teve? Quando você for dormir, você fala, Senhor, mostra a mulher que eu vou casar. Tchan, 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 tchan. Hein, David? Hein, Tiago? Quem mais está solteiro? Matheus Souza. Hein, Amanda? Já pensou? Você dormir e Deus te mostrar aonde você vai estar no posto que Ele vai te colocar. Aonde você vai pregar. Que povo você vai... Eu não sonhei com Mato Grosso? Por que eu estou recebendo ligação do Mato Grosso?
Porque Deus me deu um sonho que eu ia lá com o bispo. E eu vou lá em abril. E eu não combinei nada com ninguém. Gente, vocês não sabem de nada. Porque o instrumento vai aonde o seu dono quer. Eu já disse aqui, a tua fé sempre vai te levar em algum lugar. Pode ser que ela te leve para o fundo do poço. Pode ser que ela te leve para a prisão. Mas ela também te leva para a cura. Ela também te leva para a ressurreição. Amém? Ela te leva para a fornalha. Mas na fornalha tem alguém com você lá. Tem um Deus todo-poderoso com você lá. Se você disser não ao pecado, fica tranquilo. Talvez você não tenha amigos. Talvez alguém vai achar estranho que você é virgem. Vão rir da tua cara. Vão dizer que você é banana, que você é uma tonta, que você é um tonto. Todo mundo adultera. Irmãos, eu nunca vi lugar para ter traição como empresas, né? Lugar para trair os outros. Eu nunca vi uma coisa dessa. Lugares com concentração de funcionários. O fulano, Rafa, que sai com a fulana, que sai com não sei com quem. É uma carona que era para ser só uma carona, de repente vira uma coisa terrível. Destruição, vira coisa assim, sabe? Você aceita o favor de alguém, toda assim, né? Uma vez eu lembro, eu olhei para um rapaz no ônibus. Depois na hora eu desci, ele desceu atrás de mim, aí ele falou assim, você me olhou. Se você me olhou, você queria alguma coisa. Eu falei, não, você não está entendendo. O senhor não está entendendo, moço. Sabe quem era esse homem? Vou contar para vocês. Sabe quem era esse homem? Um dos matadores de Guarulhos. Conhecido como alemão. E eu era uma formiguinha que um dia está em Bauru. Contando essa história. Eu era esmilinguida. E ele, você olhou para mim, garota. Se você olhou para mim é porque você queria alguma coisa. Eu falei, não, moço, não é isso. E perna para que te quero. E eu, quando eu sonho, nos meus sonhos eu nunca consigo correr. Eu corro do inimigo, mas eu continuo lá do mesmo jeito. Eu quero gritar, mãe, me salva, bispo, me salva. A minha voz nunca sai no sonho. Eu não sei que coisa, você acha que isso acontece comigo? E aquele dia, gente, a minha voz saiu, a minha perna andou. Eu que sou preguiçosinha para correr, para andar, aquele dia, ó, tchum, perna para que te quero. Eu não lembro se eu estava de salto, se eu estava de que sapato que eu estava. Eu sei que eu corri muito. E eu cheguei no portão da minha casa, e eu, mãe! Aí a partir daquele dia, até hoje, eu não fico olhando para ninguém mais não assim não, gente. Eu não olho mais para mais ninguém não. Até a oração da família, eu oro com o olhão bem aberto assim, porque uma vez eu estava orando a oração da família com o olho fechado. De repente entrou um ladrão com um tiro no peito na minha frente assim na igreja. Tava todos os irmãos, seu Luiz, os diáconos, os servos, tudo assim, xerecanta lamananha, lamanás. Igual fica aqui de domingo, né? Meu filho, aquela música. A gente faz as mímicas, né? O bispo orando aqui, chamando o irmãozinho lá no fundo, o servo. Telegrama de mímica, né? Mensagem mímica. E a pessoa não vê. Aquele dia foi um dia desse. Eu orando a oração da família, papapá. Graças a Deus, que Deus falou assim para mim, pega as crianças, não faz a oração da família com as crianças não. Deixa para fazer a oração da família com as crianças lá no Kids. Eu ouvi a voz de Deus. As crianças sempre estão na oração da família, era ou não é? Aquele dia eu falei, não, Senhor, manda as crianças para lá. Não tinha um indivíduo com o olho aberto naquele culto. Pois o bandido chegou com a camiseta branca, eu lembro até hoje, com um tiro daí aqui, ó, no peito. Ele chegou, ajoelhou aqui assim, tinha uma mesa como essa. Ele ajoelhou na frente, com os dois braços assim, e falou assim, moça, eu estou morrendo. Faz uma oração por mim. Tinha um diácono
sentado comigo ali, ó, viu, servo? Sempre tem que ter alguém ali, ó. Tinha um diácono sentado comigo ali, um servo. Ele é o policial, hoje ele é um pastor André, andou comigo, com o bispo, foi formado na igreja. Ele foi a única pessoa que viu. Eu olhei para ele, ele olhou para mim, ele pegou o rapaz, levou no pronto-socorro para ser socorrido. Nunca mais eu fiz a oração da família com o olho fechado. Então tem coisas que a gente vai aprendendo. Vocês dão risada, a gente deu um pouco de risada aqui, mas tem coisas que a gente precisa aprender na fé. A gente precisa aprender no discernimento, a gente precisa saber que o diabo nos odeia. Que de repente você está todo cheio de boa intenção, querendo ajudar alguém, David. E a pessoa depois se vira contra você porque você ajudou. Quem aqui já botou gente para morar dentro de casa? Quem aqui já botou gente para morar dentro de casa? O que você achou desse ministério? Que, David? Hã? O que você achou desse ministério? Quem aqui já fez festa? E a pessoa ainda... É assim, você faz a festa, você fala assim, eu vou chamar fulano porque ele vai ficar chateado se eu não chamar. Ele não vai, você deixa de chamar aquele, Edilene, que você deveria... Sabe aquele que sempre estava ali com você? Você esqueceu dele, mas você honrou quem não devia honrar. E aquele que você não deveria honrar é o espírito de Marta. É o que vai dar trabalho para você. É o que dá trabalho para Jesus. E aquele qual a gente menos... É igual presente. Você dá presente para um monte de gente. Você não dá para uma pessoa. E aquela pessoa chega e fala, ó, que eu vim dar para você. Você fica tão constrangido. Quem já viveu isso? Você fala, puxa vida, né? Eu honrei tanto aquela... Olha, que vergonha. Toda vez que isso acontecia comigo, eu falava, toma sua tonta. Vai dar perfume de R$150 lá para o outro lá, ó. E o outro falando mal do bispo. E a outra irmãzinha lá, simplesinha lá, você nunca deu nada para ela. E ela que era intercessora. E é assim que acontecem as coisas. Tudo isso é o espírito de Marta. E Jesus, ele vem e fala, olha, não encontrei uma fé como essa. Não encontrei uma fé como essa. Desse homem que disse, Senhor, só uma palavra sua já resolve a minha vida. Nesse tempo, eu vim aqui hoje para dizer isso para você, para dizer isso para a igreja. Deus quer pessoas assim nesse tempo. Pessoas que não façam distinção. Você está enfermo, morrendo? Vou orar por você. Pessoa que pega lá o WhatsApp e fala assim, hoje eu vou gravar uma palavra. Mas você não é pastor, você não é teólogo, você não é nada, você não é ungido, mas eu sou servo de Deus Altíssimo. Muito prazer, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu já falei até para os servos. A maior pregação é o nosso testemunho. Você pega, abre a Bíblia e conta seu testemunho. Pronto, você vai ganhar multidões de pessoas para Jesus. Só com o seu testemunho. Você não precisa nem conhecer de Gênesis e Apocalipse. Você contar, seu Luiz, o seu testemunho que Deus fez na sua vida. Muitas pessoas vão se salvar. E a gente não vai nem ter elas aqui na igreja para anotar o nome, não. Porque nem precisa de anotar o nome. Porque elas vão se salvar em todos os confins da terra, em todos os lugares. É no mercado, é na escola, é na rua, é na feira, seja onde for, é pelos WhatsApp, é pela internet. Deus quer usar a nossa fé nesse tempo. Deus quer usar o seu povo nesse tempo. E Ele quer eu e você, irmão. Só que você fica com o espírito de Marta, né? É Jesus. Comer na minha casa o Senhor quis, né? Porque Jesus, a casa de Marta, Maria e Lázaro, era como uma célula. Jesus estava sempre ali. E na hora que ela precisa, ela joga tudo. Jesus, se eu comer na minha casa, o Senhor comia, né? Ficar com conversinha com Maria, né? Tirar Maria de me ajudar, o Senhor fazia. Agora, na hora que eu precisei do Senhor, irmãos, nós não podemos ter um relacionamento assim com Deus. Isso não é fé.
Isso é contaminação espiritual. Sabe coração de misericórdia? Põe a mão no teu coração, fala assim: Jesus, me dá coração de misericórdia. O que é coração misericordioso? Sabe o que é? Quem aqui pecou muito, mas pecou legal mesmo? Mas deixa eu explicar. Que pecado não é só prostituir não, viu? Tem gente que às vezes nunca fumou um cigarro na vida. Nunca usou uma droga na vida, mas compensação era ruim, mas ruim. Não dava nada para ninguém. Ou então é fofoqueiro, não aguenta. Fofoca, intriga. Onde está a pessoa, está intriga. Gosta de fazer intriga. Pecado. Pecado é tudo aquilo que desagrada o coração de Deus. Quem é que pecou muito? Eu pequei bastante. Eu era muito ruim. Eu falava assim, ó, se eu fui trabalhar, se eu conquistei, se eu fiz, por que o outro não faz também? Por que eu tenho que dar as coisas para ele assim, do nada, na boa? No dia da escola, da prova, viu, Mateus? Nivalda, me ensina, ô professora, ele está querendo colar de mim. Me dá a prova dela, 0. E eu, tá vendo? Tá vendo que Mateus... Por quê? Porque eu ficava de domingo, eu não ia namorar, ficava estudando. Viu, Mateus? Domingo eu não ia namorar, ficava estudando, todo mundo ia para o cinema, eu não ia. Viu, Daiane? Eu não ia. Ficava lá, estudando. Aí eu não achava justo quando alguém chegava e falava assim, agora você tem que passar as coisas para mim. Se bem que passar cola também não concordo. Não concordo, não. O bispo... Eu estou lembrando da prova de presbítero, Ronaldo. O bispo, ele é maluquinho assim, mas ele é inteligente. Ele fez a prova de presbítero dele em 2 minutos. Respondeu lá não sei quantas 20 questões. Aí ele pegou a prova, levantou assim, aí eu só via ele assim. Aí chegou em casa você não estava ensinando os irmãos não, né? Aí amor, tadinho, o irmão sabe, é que ele não sabe escrever. Eu só estava dando sinal para ele. Eu só estava ensinando para ele que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ai, meu Deus do céu. Então, quem aqui já pecou bastante mesmo e tem consciência, seja na área que foi? Agora, saiba você que Deus vai colocar do seu lado, na sua família, na sua convivência, pessoas tanto quanto, talvez piores que você, ou até com menos pecados que você. E o que você vai fazer? Você vai fazer igual Marta? Mata ele, Jesus! Mata ela, Jesus! Manda ela para o inferno. Irmão, você sabia que amante se converte? Quem que sabia que Deus salva amante? Amante. Mulher que pega marido dos outros, irmã Dilene. Até isso aconteceu comigo. Amante que tirou meu pai da minha casa. Meu pai comprava presentes, levava elas para viajar, ela, a filha dela. Deu moto para a filha dela com 18 anos, Mateus. Já pensou? Você vê seu pai dando moto para o outro irmão do outro lado, do outros cantos lá, né? Faz festa de 15 anos, debutantes. Faz casa com piscina. Linha telefônica. Naquele tempo, quem tinha telefone estava rico. Na casa deles tinha, na nossa não. A gente tinha que ir na vizinha ou no orelhão mais perto. Aí um dia, eu odiava ela. Eu tinha mais raiva dela do que minha mãe. Minha mãe que foi traída, quem ficou com raiva fui eu. E eu falava, mata ela, Deus. Mata. Eu não era convertida. Eu falava, mata ela, mata os filhos dela todinho. Mata, Senhor. E os meus 2 irmãos, a menina e o menino, hoje são já até casados, uma já. Eles são a nossa cara.
Aí as pessoas ficavam, é sua irmã, que minha irmã nada, esse lixo não é minha irmã. Essa praga. E quando eu soube que a menina ia ser modelo, eu quase morri. Eu falei, se ela parece comigo, por que ela vai ser modelo e eu não vou ser? O que está acontecendo? Por que ela tem book e eu não tenho? Gente, essas coisas tudo acontece na vida da gente. Porque é caminho de cura. É caminho de libertação. Nem sei por que eu estou contando essas coisas aqui hoje. Talvez é porque alguém precisa ouvir. E aí, sabe o que aconteceu? Eu tanto pedi para Deus matar elas, matar elas, matar elas. Aí um dia, eu fui trabalhar com uma delas, com a minha irmã. Eu tive que trabalhar com ela. Eu fui cuidar de uma loja e ela também era funcionária. Aí ela, Oni, aí pronto, já tinha passado uns anos da minha vida, né? Aí ela, Oni, ô mana, eu já ficava meio assim, né? Ô mana, você é pastora, né? E eu, sou pastora agora, fui ungida. Você não quer fazer um aconselhamento comigo, não? Eu aconselhamento com você? Sua mãe acabou com a minha casa. Sua mãe acabou com o casamento da minha mãe divina. Minha mãe era para estar fazendo bodas de ouro já. Por causa da sua mãe, o meu irmãozinho, Mário, com 6 meses foi abandonado. Bichinho cresceu sem pai, por causa da sua mãe. Eu só pensava, gente, eu não falei isso para ela. Mas Deus me colocou ela no meu caminho, tudo. Ela se converteu. Depois que ela se converteu, a mãe dela, a amante, também Natália, se converteu. E Deus me levou um dia aí na casa da amante, ex-amante. Porque as duas pegaram uma doença assim no meio da mão, Mara, que o médico chegou a dizer que elas iam precisar amputar a mão. A mesma doença, irmã Meire, que deu na mãe, deu na filha. E foi obra de macumbaria, que o meu pai mexe com isso até hoje, né? E Deus falou para Charlene, para minha irmã, que eu e o bispo que ia ter que ir lá orar na época. E a gente foi. E naquele dia, irmãos, olha, houve perdão, houve choro. Antes ela fazia almoço para a gente, só porque meu pai convidava, né? Então ela fazia almoço, eu ia lá porque era dia dos pais. Irmãos, eu comia aquela comida com raiva, mas eu ia, porque minha mãe sempre ensinou, é o seu pai. Então você tem que honrar com o seu pai. Então todos os almoços que aquela mulher sempre fez, a gente sempre comia com raiva. Mas aquele dia não. Aquele dia tudo foi diferente. Então Deus, Ele se apresenta assim para a gente. A amante pode se converter. A pessoa que te prejudicou pode se converter. O teu pai pode ser uma grande bênção na sua vida. Mesmo em tempos futuros. É que a gente julga assim, né? Ah, a pessoa lá não mudou. Será? A gente não viu, a gente não tem termômetro na igreja para ver quem pediu perdão, quem não pediu perdão. Os cristãos de hoje, eles estão assim, eles acham. Eles julgam, eles acham que fulano é tal coisa, que fulano é assim, que fulano é assado. Às vezes acha até errado. Acha que fulano tem muita unção, muita coisa. E às vezes aquela pessoa nem tem. Quantas pessoas estão pregando no altar em pecado, em adultério por aí? Assim. Quantas pessoas estão louvando no altar, né? Em adultério, e roubando, e prostituindo, fazendo um monte de coisa. Um monte de gente. Só que o diabo coloca isso na gente. Aquela pessoa não mudou, não. Mas, na verdade, aquela pessoa está lá. Morrendo de vontade de falar com você. Morrendo de vontade de ter a sua amizade. Querendo o seu bem. E, às vezes, você fica trancado na sua fé, na sua esperança. Às vezes, você vê, a gente pega a vida do centurião, né? Uma pessoa que não tem entendimento nenhum das coisas de Deus. Mas, ao mesmo tempo, tem mais entendimento do que aquele que andava com Jesus. Mais entendimento, porque quando Jesus fala, não vi fé igual aqui ainda, até agora. Jesus está falando de quem? Não vi fé, mas os discípulos, imagina. E fulano, imagina. E se Maria, muito. Nunca vi fé como essa. O centurião, fé muito maior do que qualquer outra pessoa. E eu quero falar para você hoje, se você foi muito humilhado na família, se você foi muito humilhado no seu trabalho,
Se você passou por qualquer situação ou tem passado no momento na tua vida, se você foi desprovido de ter coisas, sabia disso? Como eu disse aqui, era para você ser dono de tal coisa, era para você ser dono de uma herança, era para você morar numa casa, era para você ter tal coisa. Talvez o diabo tirou isso de você. Mas Deus está falando para nós aqui hoje, a tua fé vai mover isso e muito mais. A tua fé vai trazer além, porque a palavra diz, eu te abençoo infinitamente mais, além daquilo que você pode pensar ou imaginar. É o que eu tenho preparado, o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não chegou no coração de ninguém, o que eu tenho preparado para você. E se você se levantar nesse tempo, como eu disse, na oração, se você tiver contato com Deus, deixa tudo, enquanto o outro está se matando na televisão, vai orar. Faz que nem a Milena. A Milena, a gente tem que falar assim, eu nunca falei isso lá em casa, mas hoje, Ronaldo, eu falei, Milena, vamos ouvir o outro louvor? Mas eu estava prestando atenção. Ela já está até ministrando um pouquinho melhor, você percebeu? Ela está ministrando aqui, ó, está saindo mais coisa de dentro dela. Por quê? Porque está se alimentando. E é assim que Deus quer fazer com você. É assim que Deus quer fazer. Te dá dom de cura. De repente você está com o teu dom aposentado. Você está com o teu ministério aposentado. Você está com a tua boca aposentado. Talvez você tenha um dom de administração. De repente, você pode ser um empresário. Você pode ter aquela ideia que ninguém teve. Para ganhar dinheiro na crise. Para ser próspero na crise. E as pessoas vão olhar e falar assim, não acredito. Como que eu não pensei isso antes? Porque eu tenho o Espírito de Deus. E eu estou debaixo da palavra de Malaquias 3,18. Que haveria a diferença de quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Hoje o apóstolo Maurício ontem fez uma cirurgia. Aí eu liguei, mandei mensagem para ele e falei, apóstolo, essa cirurgia falam que dói demais. Eu tenho um amigo que disse que dói muito, 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 que é uma coisa horrorosa. Aí quando foi hoje, eu mandei mensagem para ele e falou assim, bispo, eu estou de alta. Eu, o quê? O outro, mas aí eu falei, mas também, né, apóstolo, o outro não tinha Jesus, né? O outro não ficava enfiado no monte igual um doido. Igual o senhor fica. Porque eu nunca vi a pessoa para ficar no monte, né? Igual aquele ali, nunca vi igual. Orando pela gente aqui, orando por todo mundo. Então, irmãos, vai haver uma diferença na tua vida. Levanta a tua mão e fala assim, vai haver uma grande diferença na minha vida. Fique de pé no seu lugar e diga assim, a partir de hoje, a minha fé vai mudar. Fala assim, eu não vou ter mais aquela fé que eu tinha, não. Fala assim, Deus mudou minha fé hoje. Eu vou sair daqui para viver coisas que eu ainda não vivi. Fala assim, vai acontecer grandes sinais nesses dias na minha vida. Porque, Senhor, eu creio que basta apenas uma palavra sua. Uma palavra sua. Uma palavra sua. Orecanta labanás. Quem aqui é batizado no Espírito Santo? Quem aqui não é batizado no Espírito Santo? Vocês estão atrasados. Deixa eu contar uma coisa. Calma, não é crítica. Anteontem, meu irmão, o Nado. Ô, Nado, tá tudo bem aí? Ni do céu. Você não sabe, ele fala tudo assim. Você não sabe, menina, o que aconteceu, mano. Você não sabe, louco, meu. O poder de Deus é muito grande. Ele fala assim. Que foi? Ai, Ni, Deus é demais. Ah, que foi? O Cauã, com 8 anos, foi batizado no Espírito Santo. O menino no culto, Ronaldo, no culto de oração, que vai meia dúzia. No culto de oração, o menino de 8 anos foi batizado em línguas estranhas. Gente, é esse evangelho. É esse evangelho. Hoje, sabe que eu já contei a minha história no curso de servos. Eu casei com o bispo filho de pastor. O bispo foi batizado com 9 anos.
Aí eu vi ele orando em línguas lá em casa. Chore, canta, laba, 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 chuba. E eu, mas como eu não sei falar essa língua? Mas eu quero falar. Aí eu perguntava para ele, o que você está falando? Eu estou falando uma língua em mistérios, é um dom. Se você buscar, Deus pode te dar. É gratuito, é para todo mundo, não escolhe pessoas. Aí eu peguei e falei assim, igual o centurião. Em 1 mês, eu vou ser batizado em línguas estranhas. Aí eu ajoelhava no chão lá e ficava bem assim, Senhor, se o Senhor deu sabedoria para Salomão, Senhor, me batiza com o Espírito Santo. 30 dias. Opa, quando deu os 29 mais 1, o Espírito Santo pegou e fez assim comigo. Me pegou assim pelos ombrinhos, me levantou até no alto, e me colocou embaixo e falou, pronto, está batizada. Aí o Senhor falou assim para mim, está batizada em línguas estranhas e ainda tem mais. Lembrei agora quando os pregadores pregando. Ainda te digo mais. Vou te dar o dom da interpretação, porque eu fiquei morrendo de medo. Eu vou contar para vocês, eu tenho medo de usar o dom de interpretação. Toda vez que eu falo, Senhor, é para me usar, não é, eu tenho medo. Eu fico com receio, eu falo, Senhor, não deixa, eu tenho medo. Será que as pessoas vão entender? Não vão, irmã Dilene? Será que eles vão ficar falando? Se você pedir o que você quer pregar? Você quer ser um empresário? Você quer prosperar? Você quer ser curado? Você quer o quê? Basta apenas uma palavra. Se você pedir, Deus faz na sua vida. Você quer ter carro para quê, Janaína? Porque se Deus vê que a fé de Marta lá, depois que Deus der, vai mudar. Que nem o irmão que falou para mim, deu o dízimo aqui, depois não deu mais, nunca mais viu o nome dele. Não passou nem 6 meses, a porta fechou. Porque Deus sabe o que tem em cada coração. Deus sabe o que tem na fé e cada entrega. Então hoje, vem aqui na frente. Vamos exercitar. Esse negócio de... Não é colocar Deus na parede, mas é fé. Senhor, em 30 dias, eu quero ser batizado em línguas estranhas. Eu falei assim com o Senhor. E o Senhor viu que eu não estava dando ordem para ele, coisa nenhuma. Eu acho que do céu, Deus olhou para mim e falou assim, é só isso, filha. Você só quer isso. Você só quer isso. É igual você. O que você quer? Fecha os olhos. Fala para ele nessa noite. Talvez você tenha até medo de pedir. Talvez te ensinaram a não pedir. Talvez falaram para você que pedir é pecado. Talvez você mesmo não se ache merecedor. O centurião, Senhor, eu não sou merecedor. Eu não sou merecedor que o Senhor vai na minha casa. Não, mas eu vou. Eu vou lá, é hoje. Eu vou lá orar pelo seu amigo. E ele vai ser curado, é hoje. Aleluia, oh aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. É noite de cura, é noite de ressurreição, é noite de milagre. É noite de fé ativada. É noite de renovar a esperança. É noite de sair o vazio do teu coração. É noite de clamar. É Jeremias 33:3. Clama a mim que anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. É tempo de você viver o que você ainda não viveu. É tempo de você ser um louco. Como disse o bispo domingo, seja um louco por Jesus. Manda estampar a camiseta, sou louco por Jesus. Tô dentro, Jesus. Essa geração tem que sair. Tem que sair a florzinha que morreu, tem que começar a se mexer. Tá na UTI, sai dos aparelhos. Sai dos aparelhos, sai dessa depressão em crente. Está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido, é o Espírito Santo de Deus que vai fluir na tua vida e do teu interior. Fluirão os rios de água viva. Vai sair coisa boa de dentro de você. Vai sair ainda coisa boa. Se estão te oprimindo, estão falando de você, vai sair coisa boa dessa família.
dessa família doida. Vai sair coisa boa dessa família. Em nome de Jesus. Estende as tuas mãos. Essas mãos vão prosperar. Essas mãos vão ter para dar, para emprestar. Em nome de Jesus. Xere canta lamaná, choreanda lamanais. Orianda leba chore, canta labalás. Espírito de Deus, toca cada vida agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, eu oro pelo teu filho, Pai. Senhor, em nome de Jesus, toda enfermidade ser lançada fora. Toda seta, em nome de Jesus. Senhor, o que é do teu filho já está preparado. Senhor, em nome de Jesus, o diabo não tem poder de confundir. Não tem poder de confundir o milagre e a promessa de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai recebendo no teu espírito. Ore canta lá manás.